1 hora, uma subscrição de 20 euros por mês e apenas um extrato bancário, e eu consegui ter aqui as tendências de onde eu posso poupar dinheiro, onde eu posso ganhar dinheiro no meu próprio negócio. Vou-te mostrar agora como é que isto se faz. Então, como é que eu encontrei 10 mil euros escondidos no meu negócio? No início da nossa jornada, enquanto empresários e empreendedores, é muito natural nós estarmos sempre focados em faturar mais, em crescer, até porque esse é o primeiro desafio que todos nós temos, só que mais tarde eu fui entendendo que existem duas formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é ganhar mais, a segunda, e talvez até mais importante, é gastar menos. E porquê é que isto é importante? Porque nós estamos tão atarefados no nosso dia-a-dia, nós estamos tão dentro do negócio, nós e a equipa, que nos perdemos em pequenas despesas. Só quando elas vão acumulando, isto acaba por se transformar num grande peso financeiro e, ao mesmo tempo, numa oportunidade. E a questão aqui é como é que nós encontramos estas pequenas gorduras para podermos tomar decisões de as eliminar. Então, na minha opinião, existem 3 formas de o fazer. A primeira forma de o fazer é nós contratarmos um departamento financeiro. Ou seja, nós construirmos uma equipa cujo único objetivo internamente é esta equipa estar desenhada e centrada a encontrar estas oportunidades. Qual é que é a questão? Isto só acontece quando nós temos uma escala grande, só acontece numa fase do nosso negócio e a maioria nem sequer está preparada para fazer este investimento, nem sequer faz sentido. A segunda forma é nós termos uma equipa subcontratada, como por exemplo a contabilidade, que nos ajuda a fazer essa visão, a trazer essa visão ao negócio. Problema e desafio é que isto acontece poucas vezes por ano e normalmente a forma como eles estruturam a informação não está direcionada para a forma como nós decidimos. E existe uma terceira forma, que é a maioria das pessoas, que é o próprio empreendedor ter que fazer essa separação, ou seja, nós temos que dedicar tempo a encontrar essas gorduras, a analisar essas gorduras para efetivamente começarmos a tomar decisões do que é que nós podemos cortar, onde é que nós podemos poupar. E esta é a maior realidade, é a minha realidade ainda neste negócio em específico, e aquilo que eu fiz foi como é que eu podia agilizar isto. Então para mim era claro que aquilo que eu tinha que fazer, a melhor forma de analisar as oportunidades que existem de despesa é o nosso fluxo de caixa. E o que é o nosso fluxo de caixa? É simples, é a entrada e saída de dinheiro do nosso negócio. E para isso nós utilizamos, ou podemos utilizar, o extrato. E o extrato é a melhor fonte de verdade porque o dinheiro tem que sair de algum lado. Então a primeira coisa que eu vos aconselho a fazer, o primeiro passo que nós vamos fazer é encontrar um extrato. Aquilo que eu fiz foi selecionei um extrato de um dos bancos que eu utilizo para vos poder mostrar como é que eu encontrei estas oportunidades. Então aquilo que nós vamos fazer é, nós vamos abrir o Claude, que é a ferramenta de inteligência artificial que eu vou utilizar para fazer uma análise financeira, me ajudar a encontrar estas oportunidades, e vou carregar no próprio Claude, vou arrastar o fecheiro, podem arrastar o fecheiro ou então selecionar o fecheiro utilizando aqui este ícone, onde vão fazer o upload do fecheiro, e têm 2 opções. Podem fazer a análise em PDF, ou seja, extraindo um extrato em PDF do vosso negócio, ou então podem fazer o extrato em CSV. Carreguei aqui o meu fecheiro em formato CSV, porque a informação está muito mais estruturada, e é aqui que nós vamos começar a analisar o fluxo do nosso negócio. O próximo passo é nós desenharmos o primeiro prompt, ou seja, o que é que nós vamos dizer ao Claude para ele nos ajudar a definir como é que nós vamos fazer esta análise. Então eu vou criar aqui um prompt. Então, aquilo que eu fiz aqui foi pedir para ele analisar o fluxo de caixa do meu negócio, separar por categorias de despesa e ignorar a minha receita. Porquê separar por categorias de despesa? Porque ele vai fazer uma análise às despesas que eu tenho e vai separar em determinadas categorias. E pedi-lhe para ignorar a minha receita, porque eu aqui quero encontrar gorduras de despesa e quero que ele se foque sobretudo na análise das categorias da minha despesa. Então eu vou rodar e agora vamos esperar para a magia acontecer.
Então, aquilo que ele acabou por fazer agora aqui foi criar algumas estruturas como publicidade, aquilo que eu gastei em publicidade, aquilo que eu gastei em viagens, aquilo que eu gastei em software, aquilo que eu gastei em equipamento, aquilo que eu gastei em alimentação, em taxas, serviços, e depois fez-me uma análise aqui de gráfico onde eu consigo consultar quanto é que eu gastei. Qual é que é a questão aqui? Aquilo que eu gostava agora era de poder ter uma análise por cada uma das rúbricas de forma mais detalhada. Então aquilo que eu vou fazer é adiciona as categorias depois do gráfico em formato de card para eu conseguir analisar a despesa por categoria e subcategoria. Coloca a descrição de 2 a 3 rúbricas que estão no extrato para eu identificar. Ou seja, aquilo que eu fiz agora foi pedir para ele adicionar todas estas categorias depois deste gráfico, pedi para ele colocar isso num formato de cartão para eu poder conseguir visualizar e analisar a despesa por categoria e subcategoria. Ou seja, eu poder analisar não só o software, mas poder dividir isto por subcategorias. E depois pedi-lhe para ele colocar na descrição 2 a 3 rúbricas que estão no extrato para eu conseguir identificar qual é que é aquela despesa. Voltamos a carregar Enter e esperamos que a magia aconteça. Então reparem, eu fico sempre fascinado porque isto é magia a acontecer, é como se eu tivesse um departamento financeiro a trabalhar para mim. Então, aquilo que aconteceu foi, eu tenho o gráfico e eu pedi-lhe para adicionar as tabelas, então ele adicionou-me as tabelas. Outras despesas, 38 mil euros, as transferências que eu fiz, publicidade, aqui o Facebook, hospedagem, aqui os hotéis onde eu fiquei, aqui o software, quanto é que eu gastei em software, quanto é que eu gastei em equipamento, quanto é que eu gastei em alimentação e quanto é que eu gastei em serviços bancários. E agora, por exemplo, eu gostava de analisar, em vez deste gráfico, porque eu já tenho esta subdivisão aqui, eu gostava de analisar em formato linha qual é que é a curva de tendência em cada um dos meses da minha despesa. Será que eu estou a gastar mais ou menos este mês ou no mês anterior ou em agosto? Então aquilo que eu lhe vou pedir é transforma o gráfico em linha e coloca só a soma da despesa e apresenta por mês do ano. E vou só colocar a soma total da despesa, ou seja, transforma o gráfico em linha e coloca a soma total, eu sei que isto é um reforço, da despesa e apresenta por mês do ano. Coloco e ele vai-me fazer esta alteração. E aqui está. Ou seja, eu neste momento consigo ter um gráfico de linha onde consigo analisar a evolução da despesa e consigo entender se no mês de agosto eu gastei mais, ou seja, há aqui uma subida e há agora uma correção deste comportamento. E isto acontece porque eu identifiquei a oportunidade de baixar este valor e o meu trabalho agora tem sido otimizar esta despesa com base naquilo que eu identifiquei aqui. Ou seja, eu agora consigo olhar para onde eu estou a gastar em cada um dos meses e conseguir encontrar este comportamento. Então agora aquilo que eu vou fazer, porque aquilo que me está a acontecer é dar rúbricas individuais, eu vou pedir para ele fazer a soma por ferramenta. Ou seja, eu vou-lhe dizer, continua a apresentar a tabela de categoria e subcategoria e apresenta nas rúbricas a soma total. Exemplo. E isto é uma boa prática. Vocês podem utilizar exemplos daquilo que vocês querem que isto faça. Sempre que aparecer uma despesa de Facebook, somas essas despesas. O que eu quero é analisar quanto é que eu gasto em cada uma das ferramentas
durante o ano. Vou carregar e aquilo que ele me vai fazer é conseguir fazer esta análise por rúbrica para eu saber em cada uma das ferramentas quanto é que eu já gastei. E isto é interessante porque aquilo que eu estou a fazer aqui é conversar, e isto é uma coisa muito importante a ter em conta nestas ferramentas. Vocês podem conversar e construir a vossa forma em conjunto daquilo que vocês querem analisar. Eu estou-lhe a dar indicações do que eu quero analisar e automaticamente ele está a evoluir. Exatamente como vocês fariam se tivessem uma equipa financeira a trabalhar para vocês, era exatamente como vocês trabalhariam, e obviamente que isto vai-vos dar aquilo que vocês colocarem. Então, aprender a comunicar com estas soluções é extremamente importante. Então agora eu tenho exatamente aquilo que eu lhe pedi. Tenho o gráfico por despesa mensal, tenho por rúbrica quanto é que eu gasto e tenho por sub-rúbrica e fornecedor quanto é que eu estou a gastar em cada uma. No Zoom, quanto é que eu gastei, no Google, quanto é que eu gastei, no GoLevel, quanto é que eu gastei. Ou seja, eu tenho por cada um dos fornecedores, eu tenho efetivamente o meu investimento. Investi 3.800 euros na Amazon, investi 1.000 euros na Apple. Eu consigo fazer essa análise, consigo ver inclusive qual é que é a percentagem que ocupa desta categoria e depois posso tomar aqui algumas decisões. Duas notas importantes. Vocês conseguem dar continuidade praticamente àquilo que vocês quiserem, mas uma coisa que eu gosto de fazer é pedir para ele validar se as somas estão bem. Eu sei que estão bem, porque eu vi que a minha soma total efetivamente eram os 83.000 euros, mas é algo que vocês devem sempre validar para garantir, obviamente, que estão a analisar dados corretos. Aqui há uma questão muito importante porque nós carregamos o nosso extrato. Isto significa que ele está a trabalhar com dados nossos, ele não está a trabalhar com dados que existem na internet. Mas eu quero ter a certeza que os dados estão corretos. Então vou pedir, garante, e faz uma validação que a soma dos dados está correta e os valores estão corretos. Aqui é só uma validação, isto normalmente resulta muito bem, porque aquilo que o sistema vai fazer é voltar a analisar, ele vai fazer uma validação detalhada dos dados, recalculando tudo para garantir essa precisão. E isso é uma das vantagens do Claude, face, por exemplo, a um ChatGPT, é que tem um nível de precisão muito maior, e é por isso que eu também utilizo esta ferramenta para fazer este tipo de análise e outras análises que eu vou fazer, por exemplo, no canal, que vocês podem ir acompanhando. Uma nota muito importante: se vocês quiserem estes prompts que eu utilizei aqui para poderem adaptar, a sugestão é vocês se inscreverem na comunidade gratuita do Mini Skills, da Mini NASA, que pertence à Mini NASA, e lá eu vou colocar todos os prompts para vocês poderem utilizar, e o link há de estar aí na descrição. Então, após uma análise detalhada, encontrei algumas discrepâncias nos valores anteriores, vou atualizar o componente com os valores corretos. E é por isso que eu gosto sempre de inserir este item, porque ele me ajuda a fazer esta validação. Estávamos a falar, faltavam 100 euros na análise, mas agora sim eu tenho uma análise importante. Uma nota aqui é que vocês estão a estruturar isto para tomar decisões. Por isso, obviamente, se falhar 10 euros ou 20 euros, isso não vai ter grande impacto na nossa decisão. De qualquer das formas, é uma excelente validação. E um ponto engraçado que eu gosto, que é para nós entendermos o potencial que isto pode ter, é pedir, por exemplo, para ele me dar as tendências. Onde é que eu estou a gastar mais ao longo do tempo, onde é que eu estou a gastar menos? E porquê é que isto é interessante? É nós colocarmos alguém a pensar sobre o nosso negócio. E é aqui que a inteligência artificial atinge um outro patamar. Analisa-me e apresenta-me as tendências crescentes e decrescentes de uma forma visual em cada uma das categorias e subcategorias. Ou seja, eu pedi-lhe efetivamente para me fazer uma análise nas categorias e nas subcategorias de tendências crescentes ou decrescentes do meu gasto. E eu aqui já estou a pedir para ele analisar o meu comportamento. Ele vai analisar aquelas rúbricas e vai-me dar feedback onde é que eu estou a gastar mais, onde é que eu estou a gastar menos. Para quê? Para onde eu estou a gastar mais, poder analisar detalhadamente. Será que eu preciso? Será que eu não preciso desta rúbrica? Isto é lindo.
Aqui houve um erro que o próprio Claude gerou e o que vocês devem fazer é voltar a gerar para terem essa informação. Às vezes acontece, é simplesmente pedirem para voltar a gerar. E é isto, malta. Pedi à minha equipa financeira, a equipa financeira mais barata que eu tenho, custa-me 20 euros por mês, para me conseguir fazer uma análise. Desculpa, estou-me a rir porque isto é hilariante, ok? Para me conseguir fazer uma análise relativamente às rúbricas, aquilo que eu estou a gastar mais e aquilo que eu estou a gastar menos, e conseguir ver aqui padrões. Exemplo, eu em hardware, claramente, estou a gastar muito dinheiro, tenho que me controlar. Eu e o login da Amazon somos... somos muito complicados, mas por exemplo aqui em marketing há uma curva de estabilização, então eu consigo ver por departamento se há uma curva decrescente ou não e consigo tirar aqui a distribuição de despesas mensais, consigo ver em determinada rúbrica e depois alguns insights. O software teve um pico de 2.000 euros em setembro, o hardware apresentou maior gasto em outubro, o marketing mantém a consistência em média 1.900 euros por mês, em agosto foi o maior gasto combinado, em fevereiro tiveste o pico de viagens, em março tiveste o pico de marketing, porque eu tive um lançamento em março. Então isto significa que eu consegui criar aqui uma equipa financeira para fazer a análise dos meus dados utilizando o poder da inteligência artificial. E sinceramente, quem não entender o poder do que acabou de acontecer vai ficar para trás. E vai ser praticamente impossível concorrer com quem utilizar de forma estruturada e com pensamento este tipo de estruturas. Malta, em menos de uma hora, a minha equipa financeira mais eficiente conseguiu ter este tipo de conclusões. E isto é inacreditável. Mas mais inacreditável era, por exemplo, se eu conseguisse colocar a mente de alguém genial a pensar comigo. E é exatamente isso que eu fiz, eu e Warren Buffett, neste vídeo aqui.